Boa noite! Sejam bem-vindas a mais um bate-papo de mulher. E o tema hoje é: quem é você quando ninguém vê? E esse título não saiu da minha cabeça, eu comecei a pensar aqui, né? Tentar lembrar dos títulos que eu tinha pensado ontem. E essa frase não saía da minha cabeça, né? E eu falei assim, então vamos embora, vamos falar sobre isso. Com certeza Deus está querendo falar com alguém aqui, comigo também, principalmente. E quem é você quando ninguém vê, né? Eu fiquei pensando nesse título e eu me lembrei de mim anos atrás, né? E eu me pegava em muitos momentos. É... Passando uma moto. Eu me pegava muitos momentos assim, parecia que eu tava me forçando para agradar pessoas, sabe? É, parecia que em alguns momentos da minha vida não era eu, que em alguns momentos eu tinha dificuldades e receio de falar com as pessoas, de me abrir para as pessoas. Eu tinha dificuldade em saber quem eu era. Isso tem muito a ver com identidade, né? Quando a gente tem plena ciência da nossa identidade, é muito mais difícil esses tipos de pensamento acontecerem, né? E, e por alguns momentos eu cheguei a pensar assim, nossa, será que eu tô sendo falsa de tratar, né, certas pessoas de uma certa maneira e não querer tratar, né? E na verdade não é questão de falsidade. A verdade é que às vezes a gente não tem ciência de quem nós somos. E a gente vai vivendo um dia após o outro e às vezes na busca disso sem saber que estamos na busca disso. Porque nós precisamos saber quem nós somos. Esse é o primeiro passo de da gente ter consciência de quem nós somos, né? E depois que a gente tem a consciência de quem nós somos, isso começa a se esclarecer, né? Isso começa a se revelar, porque essa consciência vem com a maturidade. Ela não vem de uma hora para outra. Ah, eu fiz um curso e eu descobri quem eu era. Não. A consciência da identidade, ela vem com a maturidade, né? A cada dia, não é, porque agora vou fazer 40 anos que a maturidade chegou. Não, isso é gradual. Cada ano que se passa, a gente adquire um pouco mais de maturidade, um pouco mais de conhecimento, né? E, e a gente começa a ter mais consciência, eu acho, de quem nós somos, né? E agora, isso quando a gente quer ser verdadeiro ou verdadeira. Isso quando a gente quer realmente quando a gente mostra quem nós somos. Mas às vezes a gente acha que é alguém que não é. E aí a gente começa a ter atitudes de uma pessoa que não somos nós. E quem é você? Você já fez essa pergunta? Quem é você? Quem é você? Vou te dar um minutinho para você pensar quem é você. Isso a gente tem que pensar bem, né? Muitas das vezes a gente quer agradar pessoas para passar para o outro a impressão de que nós somos uma pessoa que nós não somos.
Ou a gente quer agradar, né, para manipular o outro, ou a gente quer agradar o outro para prender o outro. Quem é você quando ninguém vê? Quais são os pensamentos que vêm à sua mente quando não tem ninguém ao seu redor? Quem é você quando algo acontece que te tira da sua estrutura e você precisa ter equilíbrio naquele momento para talvez tomar decisão, ter uma direção e não tem ninguém para te ajudar? Ou tem até alguém para te ajudar, mas isso depende de você. Quem é você? Quem é você? Às vezes a gente está sorrindo na frente das pessoas, mas quando a gente vai para casa, volta para casa, a gente deita na nossa cama e chora. E eu me lembrei que muitas vezes aconteceu isso comigo. Muitas vezes, muitas. Falei, nossa, eu tenho tantos amigos, eu sei me comunicar, né, com as pessoas. Eu me divirto, eu sorrio, eu me alegro. Mas por que que quando eu deito aqui na minha cama eu choro? Eu questionei muitas vezes isso com Deus. Por que que eu choro? O que que tá errado? O que que eu tô fazendo de errado? O que que eu preciso? É porque na vida a gente precisa de amadurecimento. E a gente sempre precisa buscar o centro da vontade de Deus. Engraçado. Eu tô me ouvindo aqui, amor. Ai, ai. A gente, como eu falei no início da live, o amadurecimento ele vem com a idade, né, com o tempo. E esse amadurecimento ele está muito ligado à identidade. Conforme a gente vai tendo noção de quem nós somos, a gente vai conquistando as coisas. Por mais que as situações estejam difíceis, quando a gente tem uma noção da nossa identidade, quando a gente busca estar no centro da vontade de Deus e tá trabalhando eu digo em atividade, essas questões, elas melhoram na vida da gente, elas mudam na vida da gente. E não que você não vá parar de chorar, porque eu não sei quando você vai parar ou não de chorar. Mas eu sei que Deus pode trazer muitas coisas novas na sua vida, muita transformação na sua vida, muita paz na sua vida, muita alegria na sua vida. E eu não sei quais são os motivos, eu não sei que pensamentos param a sua mente durante a noite, quando você está sozinha. Eu não sei o motivo, mas eu sei de uma coisa, eu já falei isso numa live: troca os seus pensamentos, porque quanto mais a gente pensa nas coisas que doem, mais elas doem e mais a gente sofre. Quanto mais a gente dedica tempo a esses pensamentos, mais a gente se destrói. E a palavra de Deus, ela diz que tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for dar louvores a Deus, nisso pensai. Não gaste tempo da sua vida tentando entender as coisas da vida. Não gaste tempo da sua vida querendo descobrir os porquês, o porquê que aconteceram coisas, ou situações, ou pessoas que passaram na sua vida. Não tenta se questionar o porquê que pessoas fizeram coisas com você, como eu falei. Isso queima a nossa cabeça, isso tira dias, horas, meses e anos da nossa vida, quanto mais a gente pensa nisso.
Minha sogra mandou aqui no chat que amadurecer dói. E dói amadurecer. Por quê? Enquanto a gente gasta tempo nisso, eu vou dar um exemplo de um processo de amadurecimento. Quando a gente não tem maturidade para entender esses pensamentos e começar a prática da mudança deles, a gente só está pensando nisso. A gente só está pensando nisso, né? E a gente vai se destruindo sem perceber. Porque acaba entrando em processos de depressão, processos de ansiedade, processos de refúgios, né, de manipulações. E a gente vai, isso tudo vai acontecendo sem a gente saber, sem a gente perceber. Isso tudo são nomes técnicos, mas no natural a gente não percebe que a gente está agindo assim ou fazendo assim se não vier algo técnico para nos dizer, ou alguém para nos mostrar o que a gente está fazendo realmente. Porque não só na técnica, Deus pode enviar pessoas para falar isso com você, ou Deus pode usar profissionais para falar isso com você, né? Mas enquanto a gente fica pensando nisso, a gente está ali, né? Pensando o tempo todo, gastando tempo da vida pensando só naquela dor, só naquilo que está nos diminuindo, que está nos levando para reclusão. E aí, quando você entende que você precisa trocar os seus pensamentos para que isso não aconteça mais, isso é um processo que a gente precisa se esforçar. E aí que vem que o amadurecer dói, porque primeiro a gente faz com esforço, com dedicação, mesmo sem vontade. A gente está ali tentando trocar os nossos pensamentos, como eu já falei numa live, como eu falei antes, né? E essa troca, no início, ela é difícil, porque a gente precisa perceber onde é que começa. Ou, se já começou, se você lembrar disso, troca na hora. Isso aconteceu várias vezes comigo. E ainda acontece em várias situações que eu preciso de amadurecer, porque, como a minha sogra comentou, amadurecer dói. E dói porque a gente precisa de esforço, mas depois a coisa se torna natural. É a tal metanoia, é isso aí, Kelly. E aí que acontece a metanoia? A gente primeiro faz no esforço, a gente faz mesmo sem querer, mesmo sem vontade, mesmo não acreditando às vezes, né? Mas se a gente continua mantendo o ritmo, a gente vai trazendo isso cada vez mais para a realidade. E algo que você não acreditava, você começa a perceber que funciona. Né, Kelly? Você começa a perceber que funciona. Aí você, opa, não é que o negócio tá mudando? Olha só que legal. E no estágio seguinte é quando aquilo se torna natural na nossa vida. E aí a gente consegue, e esse processo, ele dói, porque muitas das vezes a gente quer ficar lá no nosso conforto de que, ai, tá doendo, ai. Eu não tô aqui diminuindo a dor de ninguém, tá? Isso é a realidade do que acontece na nossa mente. E eu já falei, isso tudo eu passei também. Ai, não, isso aqui tá doendo, mas porque ninguém pensa, ninguém vem falar comigo, ninguém tá olhando a minha dor, ninguém tá se preocupando comigo, porque vem esses pensamentos junto, né? Mas quando você começa assim, não, peraí, Rita, vou falar, né? Meu exemplo, né? Rita, peraí, não, o que você tá pensando aí? Como assim ninguém vai falar com você? Se ninguém vier falar com você e você quiser falar com alguém, vá lá e fala. Procura alguém, vá lá e fala. Por que você tá pensando dessa maneira que você não está acreditando nas pessoas? Por que você não acredita nas pessoas? É o tal do diálogo interno, né? Por que você não acredita nas pessoas? Por que você não está contando com elas? Seja profissional, seja ajuda na igreja, seja uma amizade. Existem pessoas boas, existem pessoas direcionadas por Deus. É só a gente perceber, buscar a direção de Deus, né? Aquela que a gente vai se identificar. E vamos conhecendo devagar. Se a gente não conhece a pessoa,
a gente vai desenvolvendo uma amizade, né? Pra gente ir se abrindo. Ah, eu que trabalho com isso, eu percebo que no início da terapia, todo início de terapia, todo mundo vem, né, de calma, não, é que isso aqui precisa mudar, não tá legal, não sei o quê. Passa um mês, dois, estão quebrando pau, como diz o ditado. É isso mesmo, eu não aguento mais, que não sei o que lá. Isso em relação a tudo, né? Porque tanto mulheres, quanto homens, quanto casais, quanto filhos, é em relação a tudo. Mas por quê? Até a gente desenvolver aquela confiança de que realmente a pessoa vai ajudar a gente, realmente a pessoa está entendendo o que a gente está precisando e que realmente ela tem algo a acrescentar na nossa vida, porque a gente precisa ter esse discernimento quando a gente vai compartilhar a nossa vida com alguém. Né? O que aquela pessoa vai acrescentar na minha vida? Né? Então, crescer dói, amadurecer dói, mas é necessário. Senão a gente não muda o nosso estado, senão a gente não muda quem nós somos. Porque quem é a gente quando ninguém vê? Quem é a gente quando ninguém vê são os nossos pensamentos, são as nossas emoções que falam, né? E a gente precisa buscar o amadurecimento, a gente precisa mudar pensamentos e atitudes, né? Porque às vezes, quantas pessoas, até eu, por exemplo, a gente está vivendo uma fase com o Isaac muito difícil, né? Tem dias que eu, sinceramente, quase jogo a toalha. Só Jesus na causa. Dizem que ele tá na adolescência da infância, né? Sei lá como é que se chama isso. E, nossa, tem dia que é brabeira. E aí eu me estresso com ele, né? Eu faço coisas, às vezes, que eu não queria fazer. Já tentei não botar de castigo, porque eu não gosto de botar de castigo, mas aí eu vejo necessidade de botar de castigo, e aí vem o tal do cantinho do pensamento, que a gente falou até na live do casais, né? Eu não consegui ser adepta desse cantinho do pensamento. Eu falei, Deus não bota a gente no cantinho do pensamento para pensar. Enfim. Só que quando a gente está na frente das pessoas e ele tem essas atitudes na frente das pessoas, a gente às vezes fico constrangida, porque eu gostaria que meu filho, pelo que a gente passa com ele, pelo que a gente tenta ensinar ele, pelo que a gente instrui ele, a gente gostaria que ele fosse tranquilo na frente das pessoas. E às vezes ele não é, né? Às vezes ele faz besteira, às vezes a gente tem que tentar ali amparar um negócio, né, para ir resolver o negócio. Enfim, e aí? Quem eu sou na frente das pessoas e quem eu sou atrás delas? Será que eu tô agindo igual? Ou eu tô querendo esconder alguma coisa? Não tenta esconder quem você é, sabe por quê? A gente não consegue. A gente acha que consegue. E por alguns momentos a gente até consegue, porque às vezes as outras pessoas não têm muito contato com a gente, né? A gente não desenvolve amizade às vezes verdadeira para não mostrar, ela não perceber que nós não somos quem nós estamos tentando mostrar quem nós somos. Mas a gente precisa parar com isso agora. Para com isso agora. Se você se identificou, está ouvindo isso e se identificou, para com isso agora. Seja verdadeira a todo momento. E a minha sogra botou ali, ó céus, ó vida. Não seja só ó céus, ó vida todo momento. Sabe por quê? Todo mundo passa por aflições. A palavra de Deus diz isso. Mas Deus disse o que depois? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querida, eu já passei um momento na minha vida, como eu falei até numa live que eu pedi o meu marido para me internar, porque eu achava que não estava bem.
Sabe, existem processos hormonais, existem processos emocionais na nossa vida, que às vezes a gente passa por situações que a gente nunca imaginou ou nunca queria ter passado, mas infelizmente aconteceu. E aí o que que você vai fazer com isso? Você vai entregar os pontos? Você vai viver se lamentando ou você vai viver com esses pensamentos que só te destroem? Não, para com isso agora. Deus tem uma vida incrível para você. Deus quer te usar para pessoas que vão passar pelas mesmas emoções, pelos mesmos pensamentos que você está passando e que você precisa servir de testemunho para elas. Mas para isso você precisa amadurecer. Amadurecer não quer dizer que você é infantil e que você vai virar adulto. Não é disso que eu estou falando. Como eu falei, amadurecimento é um processo. A cada dia que passamos da nossa vida, a gente adquire mais conhecimento, a gente adquire mais conhecimento. E se você quiser ir buscar, você ainda adquire a sabedoria, que é melhor, muito melhor do que qualquer outra coisa nessa vida. Porque a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor, a sabedoria... Ai, peraí, me deu um branco. O temor ao Senhor é o... Ih, gente, me ajuda aí, universitários, deu branco. Ô Jesus, me deu branco. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, não é isso? E Deus diz, bom, que seja isso, vamos lá. Depois os universitários me ajudam aí, porque os universitários, normalmente eu chamo o meu marido, só que ele fica com as duas crianças que estão acordadas. Então ele tá, às vezes ele não me... E se você lembrar, bota aí também. Mas vamos lá, Deus diz que ele dá sabedoria a quem pedir. Se a gente pedir a sabedoria, ele dá livremente. E é engraçado que quando eu entendi isso da palavra de Deus, eu comecei a pedir todos os dias sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Deus, todo dia quando eu acordava, eu pedia, Senhor, me dá sabedoria, eu preciso da tua sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amor, obrigada. I love you so much. É só metade do coração. Enfim, peça sabedoria a Deus, que Ele dá livremente. E é engraçado que como depois disso as pessoas vêm pra mim e falam assim, nossa Rita, como você tem sabedoria, né, pra falar, e nem eu percebo isso às vezes, sabe, eu às vezes eu me acho tão insana, tão tola, que eu podia pensar de outro jeito, eu podia agir de outro jeito, e a gente entra numa de cobrar também demais da gente. Claro que a gente precisa evoluir todos os dias, a gente precisa estar aberto para esse amadurecimento, para essa sabedoria, né? Mas existem momentos que a gente vai errar e não se julgue por isso. Você pode errar, sim, mas você tem todas as possibilidades de corrigir seu erro, e se não tiver a possibilidade de corrigir seu erro, você vai aprender com ele para não cometer ele depois, né? Então, vamos lá, eu não quero demorar, mas esse papo, nossa, como ele abre um leque, né? Falar sobre quem é você quando ninguém vê. Então eu vou dar dicas aqui pra gente finalizar, tá? Peça sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar. Ele vai te dar livremente. 2. Troque os seus pensamentos maus por pensamentos bons. Questione os seus pensamentos. E 3. Seja verdadeira. Seja verdadeira. Sabe, não tenta mostrar para os outros uma pessoa que você não é. Ou se você não tá bem naquele dia, porque às vezes é só um dia, né? A gente acorda de TPM, os hormônios estão virados do avesso, sei lá. Fala, hoje eu não tô bem, não tô afim, sabe? Não tô legal, então eu vou ficar aqui. Seja verdadeira, melhor do que a gente ir. E daqui ai, não, tá tudo bem. Chega em casa, cai no choro. Seja verdadeira.
tá? E eu tenho certeza que Deus... vou dar mais uma dica, 4. Se precisar, pede ajuda. Pede ajuda. Sabe, eu preciso falar isso que Deus colocou, me trouxe à memória. Uma das coisas que o diabo fez comigo, né, que ajudou, tá? Fez grande parte do cativeiro em que ele me levou nessa época que foi foi no início, quando o Isaac nasceu, mais de 2 anos atrás, né? Sabe o que aconteceu? Ele começou a me afastar das pessoas, a me afastar de todo mundo. Eu passei a não confiar em ninguém. Eu achava que as pessoas, já não existia amor no mundo. Eu achava que todo mundo era falso, sabe? Que ninguém era verdadeiro. Enfim, ele botou tantas coisas na minha cabeça, eu não tô lembrando tudo aqui, isso aqui só foram algumas coisas que eu lembrei, tá? Mas agora, o que ele tem colocado na sua mente que tem te afastado das pessoas? E eu posso dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que a gente se afastar das pessoas é tolice. Porque ele fez as pessoas, ele nos fez e nos fez corpo. Ele chama, né, a igreja de corpo porque nós precisamos uns dos outros. Sempre vamos precisar, não existe viver isolado. Isolamento é tolice. Não faça isso. Quanto mais isso acontece, mais o diabo vai trancar sua mente e tornar quem ele quer que você seja. Agora, Deus tem uma vida incrível para você. Eu tenho certeza disso. Porque se eu contasse todos os meus pensamentos, eu não estaria aqui hoje falando isso aqui. É porque Deus que fez a obra. Sabe, eu me olho no espelho hoje, eu sei que eu sou fruto do amor de Deus. Eu sou fruto do amor de Deus e você é também fruto do amor de Deus. Porque Ele criou todos e amou a todos, mas depende de você se achegar a Ele. Se você não se achegar, Ele não vai invadir, como o inimigo faz. Que te invade a tua mente, coloca um monte de pensamentos dele em você. Deus, ele bate a porta e ele pergunta, quer que eu entre? E você, cabe a você abrir a porta e deixar ele entrar. Então deixa Deus entrar na tua vida. Meu amor botou Provérbios 18:1. Eu não sei qual é esse Provérbios, amor. Mas anotem aí, depois leia. Ai, deixa Deus entrar na sua mente. Deixa Deus entrar na sua mente. E quando Deus entra, Ele transforma todo pensamento de destruição em pensamentos de alegria, de renovação, de amor, de abundância, de graça, de união, de comunhão. E Ele vai fazer a obra na sua vida. E eu creio que daqui um tempo, eu não vou nem determinar tempo, porque pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano. Eu quero ouvir de você. Como essa live hoje fez a diferença na sua vida. Que você aplicou isso. E que Deus transformou a sua vida. Não vai ser para mérito meu não, sabe por quê? Tudo que eu tô falando aqui é Deus que tá me falando para dizer. Não sou eu. Eu só dou o meu testemunho daquilo que eu vivi, porque da mesma forma que Ele vai te tornar testemunho, Ele me tornou testemunho também. Entendeu? Deus te ama. Deus te ama. Ah, tá. O Provérbios 18:1. Anotem aí, tá, gente? Provérbios 18:1. É o que diz sobre o isolar-se, tá? Sobre o isolamento. Obrigada, amor. E a minha sogra disse que no chat aqui,
O inimigo cria monstro e a mente acredita. É isso aí. A mente acredita. Sabe por quê? Aqui, quando a gente manda as informações, a mente ela não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Então, tudo que a gente pensa se torna verdade. Você já viu pessoas que falam assim... Vou dar um exemplo, tá? Aqui, bem... bem ralé, porque foi o que veio na minha memória. Por exemplo, tem tipo de mulher que acha que todo homem olha pra ela. Vocês já lidaram com alguma amiga assim? Todo homem tá olhando pra ela. Ela é maravilhosa. Mas por quê? Na mente dela, ela acredita que todo homem que olha pra ela é porque tá desejando ela. Porque essa é a história que ela conta pra mente dela. E qual é a história que você tá contando aí na sua mente que tá tornando isso verdade? Sabe por quê? Às vezes o homem só olhou por olhar. Não quer dizer que ele desejou, não. Ou então olhou e achou você parecida com alguém que ele conhece. Gente, tem tanta coisa que pode acontecer para um homem olhar para uma mulher. Mas não. Minha só kkk, e como? Eu tive muitas amigas assim, que todos os homens eram apaixonados por elas. Sabe? Mas isso são histórias que elas acreditam, que elas contam para elas e elas acreditam nisso. Mas quantas histórias você está contando para você e você está assumindo como verdade são histórias, não são verdades. São histórias que você está repetindo o tempo todo aqui, repetindo, e o seu cérebro não sabe distinguir o que é mentira, ele aceita como verdade. Por isso que a gente precisa fazer, mesmo sem querer. Porque de tanto a gente vai fazendo e insistindo com a nossa mente vai acreditando que aquilo é verdade até se tornar verdade. E aí se torna natural. Entendeu o processo? Dicas de processos aqui. É assim. Por que que muitas pessoas falam assim, eu casei sem amar. Antigamente existia muito isso, né? Eu casei sem amar, mas depois eu nunca amei tanto uma pessoa como eu amei meu marido, né? Por quê? Talvez elas não tiveram convivência. Antigamente os pais acertavam muito os casamentos, né? Eles não tiveram convivência. Como é que iam amar, casar amando, né? Mas conforme ele ia convivência, vendo o outro, né? Dizendo, poxa, ele é meu marido, tá? Vou fazer almoço. Começa a fazer um almoço aqui, arrumar a casa, já pensando nele chegar, não sei o quê. Acabou amando. Por quê? Foi treinando a mente, entendeu? E acabou amando. Gente, tudo tá aqui, ó. Tudo tá aqui. Quem você é quando ninguém vê, tá aqui. E quem você é quando as pessoas estão vendo, tá nas suas ações. Tá? Anotaram as dicas aí? Ai, Jesus, obrigada pelo carinho de cada uma que passou aqui, que esteve presente. Que essa live faça diferença na vida de vocês, que vocês possam compartilhar. Comenta aqui comigo se algo falou no teu coração que fez a diferença já hoje. E abençoe mulheres, abençoe vidas de outras pessoas. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação que de segunda a sexta tá saindo vídeo lá. Beijo, fui!